Uma coisa é certa, o trem da história não passou por aqui, sem registrar tamanha façanha de contemplar a fala do povo com todos os seus gestos, amar com todos os seus sentidos, viver com toda a sua alma, construir sonhos em harmonia, significativamente ser especial, como todo ser humano que nasce para ser feliz. Sejam bem-vindos a essa aventura. Começamos aqui o nosso curso de Antropologia e Educação. Com vocês, alunos mais que especiais do curso de Pedagogia do Instituto Federal do Norte de Minas, via Universidade Aberta do Brasil. Eu sou o professor Gentil Martins Júnior, sou historiador e sociólogo, mestre em Educação pela Faculdade de Educação da UFMG. Com motivação e feliz por essa experiência, buscarei contribuir com mais um processo de inclusão social, através da escola e dessa vez com você, meu aluno pedagogo, importante, grande, capaz de ouvir pela sutileza dos seus sentimentos e inquieta curiosidade de aprender. O objetivo da antropologia sociocultural, com enfoque nas novas tecnologias da educação, é formar professores através de uma metodologia capaz de oferecer uma orientação didática e sólida formação política, essenciais para a prática profissional do professor. É nessa direção que eu e a antropologia solicitamos de você um espírito crítico a serviço da melhoria da sociedade, com participação consciente e participativa nos processos políticos e com competência formar crianças para a cidadania plena e coletiva. Solicitamos também de vocês disposição necessária para a leitura atenta e cuidadosa dos textos do caderno didático, importante para a sua aprendizagem. Os conteúdos são densos, são muitas as informações, a disciplina traz muitos nomes e teorias, mas é essencialmente interessante e pode nos levar a descobertas significativas para a nossa vida. Para mim, é difícil reproduzir tudo por aqui, mas estarei à sua disposição pelo ambiente virtual, basta você se fazer presente. O homem é capaz de fazer sua inteligência debruçar sobre si mesmo para tomar posse de seu próprio saber, avaliando sua consistência, seu limite e seu valor. O processo contínuo de conscientização faz do homem, portanto, um sistema aberto, fundamentalmente relacionado com o mundo e consigo mesmo. Assim, pode caminhar para dentro, investigando o seu íntimo, e projetar-se para fora, investigando o universo. A antropologia, como ciência social, faz o homem um eterno caminhante cuja estrada é feita de harmonia e do permanente conflito com o ser, com o saber e com o fazer. Essas dimensões tão essenciais da existência humana. A antropologia é uma ciência que se dedica ao estudo aprofundado do ser humano. É um termo de origem grega formado por anthropos, homem, ser humano, e logos, da origem latina, que significa conhecimento. A reflexão sobre as sociedades, o homem e seu comportamento social, é conhecida desde a antiguidade clássica pelo pensamento de grandes filósofos. Em destaque, ao grego Heródoto, considerado o pai da história e da antropologia. No entanto, foi somente com o movimento iluminista no século XVIII que a antropologia se desenvolveu como ciência social, através do aprimoramento de métodos e classificações humanas. Neste período,
O relato de viajantes, missionários e comerciantes sobre os hábitos dos nativos das novas terras descobertas e os debates sobre a condição humana foram importantes para o desenvolvimento dos estudos antropológicos. Estudar o ser humano e a diversidade cultural envolve a integração de diversas disciplinas, como a sociologia, a história e a filosofia, que procuram refletir sobre todas as dimensões humanas. A antropologia cultural investiga as questões culturais que envolvem o homem, sendo seus costumes, mitos, valores, crenças, rituais, religião, língua, entre outros aspectos fundamentais na formação do conceito de cultura antropológica. Mas além de todos esses conceitos e definições, eu vejo na antropologia a ciência do estranhamento e, consequentemente, da alteridade. Mas o que é estranhar o outro? Estranhar o outro é reconhecer em outro indivíduo ou em um conjunto deles suas peculiaridades e diferenças, mas também suas equivalências. É na prática do estranhamento que eu me identifico, que eu me vejo como ser único e que eu me afirmo como sendo, da mesma maneira, o outro. E é neste contexto que nasce a alteridade. O momento de contato com o outro, identificando-o, considerando-o, valorizando-o e, acima de tudo, respeitando-o. Tentar compreender, sem julgamentos ou sobreposições, afinal, vivemos o paradoxo de sermos diferentemente iguais e igualmente diferentes. Reconhecer o outro como diferente significa respeitá-lo em sua essência de liberdade. É nessa direção que a antropologia sociocultural diz um não ao preconceito e a toda forma de discriminação, seja ela racial, sexual, de gênero, de classe social, de grupos de hippies, dos indígenas e dos negros na luta pela igualdade de oportunidades numa sociedade excludente e mantida pela corrupção de políticos descomprometidos com o avanço social e com a democracia. Prezados acadêmicos, futuros pedagogos, entendemos que a antropologia é a ciência que estuda o homem, suas produções e seu comportamento. O seu interesse está no homem como um todo, o ser biológico e o ser cultural, preocupando-se em revelar os fatos da natureza e da cultura. Partindo desse princípio, podemos dizer que o objeto de estudo da antropologia é a humanidade como um todo, visando o homem como expressão global, bio-psicocultural. Isto é, o homem como ser biológico pensante, produtor de culturas, participante da sociedade, tentando chegar à compreensão da existência humana. Por isso, é caracterizada por ser o estudo da humanidade. O campo de investigação da antropologia é toda a terra habitada no tempo e todas as populações socialmente organizadas. Divide-se em antropologia física ou biológica, que visa o desejo do homem em conhecer a sua origem, e em antropologia cultural, que visa conhecer os costumes, as tradições, os hábitos e diversos fazeres dos homens e das mulheres em determinado grupo social. Caros alunos, a cultura ou as culturas
passam a ser encaradas como um objeto de estudo, pois podem ser apreendidas como um fenômeno passível de objetivação, ou seja, como um fenômeno possível de ser classificado, explicado ou compreendido de maneira objetiva. Inicialmente, a antropologia cultural preocupava em elaborar um conhecimento ou uma interpretação sobre as sociedades situadas em espaços geográficos longe das sociedades ocidentais, tendo a Europa e a América do Norte, precisamente os Estados Unidos. São as ditas sociedades primitivas de organização social simples que passam a ser tomadas como objeto de estudo da antropologia. Assim, a antropologia acaba de atribuir-se um objeto que lhe é próprio, o estudo das civilizações que não pertencem à civilização ocidental, consideradas desenvolvidas. A Europa deixa de ser o centro das atenções dos antropólogos, que se distanciam da chamada raça pura e adentra por organizações sociais de diferentes povos, buscando compreender a origem das suas culturas. O interesse da antropologia está preferencialmente pelos grupos simples, culturalmente diferenciados e também pelo conhecimento de todas as sociedades humanas, letradas ou ágrafas, extintas ou vivas, existentes nas várias regiões da Terra. A finalidade da antropologia é o fornecimento do maior número possível de estudos sobre grupos humanos, uma vez que cada um deles é o produto de uma experiência cultural particular. É, portanto, a partir de uma reflexão sistemática sobre as diferenças, do encontro com o outro, que a antropologia se constituiu como ciência ao longo do tempo. Isso significa a elaboração de um conhecimento relativista, ou seja, o outro deixa de ser o exótico, o esquisito, o desigual, e passa a ser encarado como outro diferente. Isso exige um olhar de dentro, que se pudesse captar o ponto de vista do outro, ou como se diz em antropologia, o ponto de vista do nativo. Prezado aluno, veja como o historiador cearense Marcos Barbosa da Silva ilustra o conceito de diferença. Há certo desamparo aos menos favorecidos. Muitas pessoas não aprenderam a conviver com as diferenças sociais, seja elas culturais ou econômicas. Ser sensato sempre será o melhor jeitinho de entender os principais conceitos da igualdade, pois são as diferenças que mostram o descaso e o valor da igualdade. Respeitar conceitos éticos é de extrema importância quando se quer entender as diferenças multiculturais deste país. O que pende? Que rasuremos o texto e abandonemos a antiga visão de igualdade socioeconômica. Querem que desista de muitas lutas travadas e lacradas com muito sangue e sofrimento desde o tempo da escravidão. Ainda somos escravos, sim. Escravos de uma imaginação sem posição ou razão de existir. Acho que o mundo é imperfeito. Podes tu pensar que há contradições em meu pensar. Não troque o que acha pelo que sente.
Não vamos rasurar a realidade de uma razão sem esperanças de liberdade cultural. Mesmo preso, somos libertos por nossos desejos ocultos. Somos sublimes sonhadores, somos belos porque somos diferentes e divergentes. Eis a beleza da vida. É muito comum ouvirmos a expressão temos que relativizar. Mas afinal, o que é relativizar? A grosso modo, é a compreensão de que não existindo normas e valores absolutos, não devemos avaliar o outro a partir de nossos valores e normas, como se estes fossem um padrão a ser copiado. Estamos sempre julgando o outro a partir de nossas convicções e preconceitos. Relativismo cultural é a atitude de olhar uma cultura ou um elemento cultural de forma a compreender que os indivíduos são condicionados a terem um modo de vida específico e particular de acordo com o processo de endoculturação, sendo entendido que seus sistemas de valores são próprios de sua cultura. É justamente o fato de que é comum a formulação de juízos em relação à cultura do outro, que a sociologia e a antropologia apontam a necessidade de nos afastarmos de tais julgamentos, evitando classificar a cultura do outro como inferior, feia e atrasada. O relativismo cultural é importante para que as culturas não sejam estratificadas em camadas hierárquicas, como se existisse cultura pior e cultura melhor. O relativismo cultural é importante na prática do olhar o outro, sem, contudo, olhar a partir de onde estamos. Os usos e costumes de cada povo só têm sentido a partir do próprio povo, e não é possível compreendê-los a partir de nosso lugar, sob o julgamento de nossos valores. Para compreendê-los, ainda que em parte, o sociólogo ou o antropólogo deve buscar se colocar no lugar do outro. Certamente, esse se colocar no lugar do outro nunca ocorrerá de forma plena. Haja visto que ele levará consigo toda a sua bagagem cultural, seja como membro de seu grupo cultural, seja como um pesquisador indiferente. O relativismo cultural possibilita um maior afastamento dos preconceitos, da discriminação e da intolerância, sendo o oposto do etnocentrismo, tão presente em nossa sociedade e tão danosa às relações sociais. Para os relativistas, é impossível afirmar que existe uma concepção de bom, de belo, de gostoso e benéfico que seja unívoca e universal para todos os povos, independente de seu tempo e espaço ocupado. Para esses, o que é bom, belo, gostoso e benéfico são percepções construídas socialmente. O relativismo cultural está intimamente relacionado ao relativismo ético, que vê a verdade como variável e não absoluta. O que constitui o certo e o errado é determinado unicamente pelo indivíduo ou pela sociedade. Já que a verdade não é objetiva, não pode haver nenhum padrão objetivo que se aplique a todas as culturas,
Ninguém pode dizer se alguém está certo ou errado. É uma questão de opinião pessoal e nenhuma sociedade pode julgar uma outra sociedade. O relativismo cultural não vê intrinsecamente errado e nada intrinsecamente bom com qualquer expressão cultural. Assim, as práticas dos antigos maias de automutilação e sacrifícios humanos não são nem bons nem maus. Elas são simplesmente distinções culturais, semelhantes ao costume de disparar fogos de artifícios, foguetes, para comemorar o Ano Novo. A ciência antropológica, meu futuro pedagogo, é comumente dividida em duas esferas principais. A antropologia biológica ou física e a antropologia cultural ou social. Cada uma delas atua em campos de estudos mais ou menos independentes. Os especialistas numa área frequentemente consultam e cooperam com especialistas de outras áreas. A antropologia biológica é geralmente classificada como uma ciência natural, enquanto a antropologia cultural é considerada uma ciência social. A antropologia biológica, como o nome já indica, dedica-se aos aspectos biológicos dos seres humanos. Busca conhecer as diferenças ditas raciais e étnicas, a origem e a evolução da humanidade. Os antropólogos dessa área de conhecimento estudam fósseis e observam o comportamento de outros primatas. A antropologia cultural dedica-se primordialmente pelo desenvolvimento das sociedades humanas no mundo. Estuda ainda os comportamentos dos grupos humanos, as origens da religião, os costumes e as convenções sociais, o desenvolvimento técnico e os relacionamentos familiares. Um campo muito importante da antropologia cultural é a linguística, que estuda a história e a estrutura da linguagem. A linguística é especialmente valorizada porque os antropólogos se apoiam nela para observar os sistemas de comunicação e apreender a visão do mundo das pessoas. Através dessa ciência, também é possível coletar histórias orais do grupo estudado. A história oral é constituída na sociedade a partir da poesia, das canções, dos mitos, provérbios e lendas populares. A antropologia cultural e biológica conectam-se com outros dois campos de estudo, a arqueologia e a antropologia aplicada. Nas escavações, os arqueólogos encontram vestígios de prédios antigos, utensílios, cerâmica e outros artefatos, pelos quais o passado de uma cultura pode ser datado e descrito. A antropologia aplicada, com base nas pesquisas realizadas pelos antropólogos, assessora os governos e outras instituições na formulação e implementação de políticas para grupos específicos de populações. Ela pode, em certa medida, ajudar governos de países em desenvolvimento, como o Brasil, a superarem as dificuldades que as populações destes países enfrentam no embate com a complexidade da civilização no século XXI. E pode também, prezado aluno,
ser usada pelos governos na formulação de políticas sociais, educacionais e econômicas para as minorias étnicas no interior de suas fronteiras. O trabalho da antropologia aplicada é frequentemente desenvolvido por especialistas nos campos da economia, da história social e da psicologia. Pelo fato da antropologia explorar amplo conjunto de disciplinas, investigando diversos aspectos em todas as sociedades humanas, ela deve apoiar-se nas pesquisas feitas por essas outras disciplinas para poder formular bem suas conclusões. Dentre as disciplinas mais afins, encontramos a história, a geografia, a geologia, a biologia, a anatomia, a genética, a economia, a psicologia e sociologia, juntamente com as disciplinas altamente especializadas, como a linguística e a arqueologia, anteriormente mencionadas. A etnografia tem por objetivo descrever as sociedades humanas a partir de trabalhos de campo. Diferentemente da antropologia dita de gabinete, a etnografia nasce com a proposta de inserir o pesquisador junto ao objeto de pesquisa, às vezes por meses ou anos. O objeto de estudo da etnologia é principalmente, mas não só, as culturas simples e primitivas, sem o conhecimento da escrita, as conhecidas sociedades ágrafas. Um dos principais instrumentos de coleta de dados no método etnográfico é o diário de campo, onde o etnólogo anota tudo que vê, escuta, percebe e deduz. A etnologia, que seria a parte da interpretação dos dados colhidos com o método etnográfico, produz conhecimento acerca das sociedades humanas, descrevendo seus processos culturais. E junto com esta análise, compara as variadas culturas, interpretando e esclarecendo semelhanças e diferenças entre elas. Na etnologia, a sociedade é vista como um todo. O método etnográfico tem sido usado hoje com a ausência de tribos indígenas ainda não estudadas, para estudar fenômenos urbanos, preferencialmente as chamadas tribos urbanas. Dando início ao estudo da unidade 2 do caderno didático, cabe-nos tentar estabelecer uma definição de educação pelas lentes da antropologia. Em casa, na rua, na igreja ou na escola, de um modo ou de muitos outros modos, todos nós envolvemos pedaços de nossas vidas com ela. Veremos que a educação existe de formas diferentes em mundos diversos. Sociedades tribais, agricultores, educação em países desenvolvidos, mundos sociais sem classes. Na espécie humana, a educação não continua apenas o trabalho da vida. Veremos que ela se instala dentro de um domínio propriamente humano de trocas de símbolos, de intenções, de padrão de cultura e relações de poder. A educação humana, conforme a visão antropológica, existe por toda parte. E muito mais do que a escola, é o resultado de todo o meio sociocultural de homens e mulheres vivendo em sociedade.
Segundo Carlos Rodrigues Brandão, educador brasileiro, e Guacira Lopes Louro, também educadora brasileira, não há uma forma única, nenhum tipo, um único modelo de educação. A escola não é o único lugar em que ela acontece. Talvez a escola não seja o melhor lugar. A educação existe de formas diferentes em mundos diversos. Sociedades tribais, sociedade de agricultores, educação em países desenvolvidos, mundos sociais sem classes. Quando um povo alcança um estágio complexo de organização de sua sociedade e de sua cultura, ele começa a pensar como problema as formas e os processos de transmissão dos saberes. Esse é o momento em que a educação vira ensino. Quem inventa a pedagogia, reduz a aldeia à escola e transforma todos no educador. Isso significa que, para além das fronteiras do saber comum de todas as pessoas do grupo, emergem tipos e graus de saberes que correspondem desigualmente a diferentes categorias de sujeitos. Rei, sacerdote, professor, de acordo com a sua posição social no sistema político de relações do grupo. Assim, a escola passa a ser um espaço sociocultural em que as diferentes presenças se encontram. Mas será que essas diferenças são tratadas de maneira adequada? Será que a garantia da educação escolar como um direito social possibilita a inclusão de todos os tipos de diferenças dentro desse espaço? Por isso, a reflexão sobre as diferentes presenças na escola e na sociedade brasileira deve fazer parte da formação e da prática de todos os educadores. Refletir sobre a escola e a diversidade cultural significa reconhecer as diferenças, respeitá-las, aceitá-las e colocá-las na pauta das nossas reivindicações, no cerne do processo educativo. E o reconhecimento das diferenças não é algo fácil e romântico. Nem sempre o diferente nos encanta. Muitas vezes ele nos assusta, nos desafia, nos faz olhar para a nossa própria história, nos leva a passar em revista as nossas ações, opções políticas e individuais e os nossos valores. Reconhecer as diferenças implica em romper com preconceitos, em superar as velhas opiniões formadas sem reflexão, sem o menor contato com a realidade do outro. O trato pedagógico da diversidade é algo bastante complexo. Ele exige de nós o reconhecimento da diferença e, ao mesmo tempo, o estabelecimento de padrões de respeito, de ética e a garantia dos direitos sociais. Avançar na construção de práticas educativas que contemplem o uno e o múltiplo significa romper com a ideia de homogeneidade e de uniformização que ainda impera no campo educacional. Prezado aluno, entender essa lógica representa entender a educação para além do seu aspecto institucional e compreendê-la dentro do processo de desenvolvimento humano.
Isso nos coloca diante dos diversos espaços sociais em que o educativo acontece e nos convida a extrapolar os muros da escola e a ressignificar a prática educativa, a relação com o conhecimento, o currículo e a comunidade escolar. Coloca-nos também diante do desafio da mudança de valores, de lógicas e de representações sobre o outro, principalmente aqueles que fazem parte dos grupos historicamente excluídos da nossa sociedade. Representa não somente fazer uma reflexão mais densa sobre as particularidades dos grupos sociais, mas também implementar políticas públicas, alterar relações de poder, redefinir escolhas e questionar nossa visão de democracia. Será que estamos dispostos a aceitar este desafio? Prezado pedagogo, o slide traz para você a importância da reflexão antropológica para a educação. A síntese do conceito de cultura é o fazer cotidiano do homem. O fazer, os saberes humanos é cultura. Em todo o processo educativo, encontra-se um modelo de ser humano, de comportamento e de sociedade que se quer construir. Educar é humanizar a pessoa para que ela reconheça seus próprios limites e possibilidades. A antropologia da educação buscará, na reflexão filosófica, um direcionamento ético para a ação pedagógica. E nas ciências, um auxílio para compreender melhor o ser humano como ser biológico e social, conforme Pierre Bourdieu, 2002. A gênese da antropologia aplicada à educação se encontra no âmbito da antropologia cultural norte-americana, concretamente na Escola de Cultura e Personalidade, liderada por Franz Boas, um antropólogo germano-americano, pioneiro da antropologia moderna. Boas e seus discípulos preocuparam-se com a reprodução social através dos aparelhos educativos formais e informais, mostrando a influência das técnicas educativas na formação da personalidade. Esse antropólogo americano defendeu a possibilidade de rever e mudar o comportamento e o modo de ser e de viver de crianças e adolescentes no seu país, na intenção de diminuir as relações opressivas da sociedade americana daquela época. Acompanhe o slide. Mas o que é capital cultural? Outro olhar antropológico importante é o da Escola Sociológica Francesa, que tem como baluarte principal o grande sociólogo francês, Pierre Bourdieu, com as contribuições valiosas para a antropologia da educação. Um bom pedagogo precisa ter conhecimento desse ilustre francês. Conforme este pesquisador, os indivíduos podem acumular capitais. Estes podem ser social, cultural, econômico e simbólico. No caso do capital cultural, é o que se acumula na educação, que podem ser livros, diplomas, conhecimentos apreendidos em geral. Pierre Bourdieu defendia a assertiva de que existe uma forte relação entre o desempenho escolar
e a origem social dos alunos. A cultura são os valores e os significados que orientam e dão personalidade a um grupo social. Já capital cultural é uma metáfora criada por Bourdieu para explicar como a cultura em uma sociedade dividida em classe se transforma em uma espécie de moeda que as classes dominantes utilizam para acentuar as diferenças. A cultura se transforma em um instrumento de dominação. O processo de acumulação do capital cultural se inicia na infância. Pais diplomados que tiveram contato com livros e a cultura em geral darão a seus filhos uma melhor formação. Por exemplo, esses pais colocarão o hábito da leitura em seus pequenos. Ou seja, seus filhos já saem em vantagem desde então, já que eles tiveram contato com a literatura desde cedo. Segundo Pierre Bourdieu, aparentemente a escola é um lugar democrático que passa o conhecimento de forma igual para todos os alunos. O sociólogo francês percebeu que o ensino não é transmitido da mesma forma para todos os alunos, como a escola faz parecer. Segundo ele, alunos pertencentes às classes sociais mais favorecidas trazem de casa uma herança que ele chamou de capital cultural, ou seja, capital de cultura. Com capital cultural, os alunos abastados seriam favorecidos em seus processos de aprendizagem, já que trariam uma certa bagagem de casa. Frequentar museus, ter acesso ao cinema de arte e exposições são fatos corriqueiros para eles. Saberes, informações e conhecimentos que são facilmente acessíveis para os estudantes mais ricos. Os alunos mais pobres, que não tiveram acesso a esses bens, já chegam à escola em desvantagem. Eles são desfavorecidos porque não tiveram contato através da família com capital cultural. O aprendizado para esses é mais difícil. Além disso, não é que eles não possuem cultura, mas não têm a cultura que a escola ensina. Ademais, a classe dominante impõe à classe dominada sua própria cultura. Dessa forma, criando o que se chama de cultura boa. Bourdieu percebeu isso e batizou esse fenômeno de arbitrário cultural dominante. Ele transpôs essa ideia para a escola. Pierre Bourdieu acreditava existir uma saída para essa violência simbólica exercida inconscientemente pela escola. Bastava tornar explícito todo esse funcionamento velado da instituição. Por isso ele fez a denúncia da escola e a caracterizou como um aparelho de reprodução social a serviço do Estado e da elite dominante. O estudo do método de pesquisa da antropologia nos remete à análise dos elementos básicos que integram o ato educativo. O ser humano dispõe de faculdades que lhe possibilitam a aprendizagem e o desenvolvimento criativo de realidades novas. Através desse equipamento mental,
eles têm condições de apropriar-se de ideias, costumes, saberes e técnicas desenvolvidas por outras gerações. São os outros seres humanos e o seu mundo, a cultura, o que primeiro aparece na nossa vida. A escola, como instituição mediadora entre a família e a sociedade, quando se prende excessivamente aos interesses classistas da ideologia dominante, limitando-se a oferecer uma visão fragmentada da realidade, criando seu próprio mundo, desligado da vida social, distanciando do mundo cultural em que o sujeito da educação está inserido. Ao invés de humanizar, o coloca à margem dos direitos individuais e sociais. O processo educativo, direcionado para a libertação do sujeito e solidariedade social, exige da instituição escolar a urgência de aprender a considerar as diferenças culturais, econômicas e culturais dos alunos. A reflexão da antropologia da educação, para que possa alcançar plenamente seus fins, necessita da presença da análise crítica. O materialismo dialético, defendida por Karl Marx, busca explicações lógicas e racionais para os fenômenos da natureza, da sociedade e do pensamento. Meus prezados alunos, queridos pedagogos, estamos chegando ao fim da nossa primeira aula de antropologia, levando a vocês alguns nomes importantes da pedagogia mundial e suas concepções de educação. Vejam só. Para Platão, a capacidade do homem de apreender a essência das coisas do mundo, chegar a uma síntese inteligível da ideia do que é bom, belo e justo, define a educação. Já Santo Agostinho, a sabedoria está no íntimo do homem e o conhecimento começa por uma inspiração divina ao despertar a luz interior do conhecimento. Já para Aristóteles, a educação desenvolve a segurança e a saúde do Estado. A educação tem por fim a cidade perfeita e o cidadão feliz. E o nosso grande querido Paulo Freire, todo ato de educar é um ato político. Não é possível uma atitude de neutralidade na prática educativa. Uma prática educacional comprometida com o ético-político pressupõe a revisão crítica do que chamamos de valores em nossa sociedade. A educação precisa estar a serviço do povo e não do Estado. Uma educação de qualidade é aquela que contribui para transformar as condições injustas da maioria da população. Para Augusto Comte, como vocês já puderam estudar, para ele, o positivista, toda educação humana deve preparar cada um a viver para os outros, dando satisfações para os outros. Para Durkheim, a educação é para construir consciência social, superar a si mesmo, socializar. É algo moralizador e não apenas para ensinar coisas técnicas para o trabalho. Serve para refletir sobre que tipo de cidadão os alunos estão se tornando dentro do organismo social. As instituições devem ser fortes, a fim de manter a ordem e propiciar o progresso. Já para o americano John Dewey, a educação é um processo social e é desenvolvimento. Não é a preparação para a vida, é a própria vida.
Seria uma atitude muito ingênua esperar que as classes dominantes desenvolvessem uma forma de educação que permitisse às classes dominadas perceberem as injustiças sociais de forma crítica. Paulo Freire. O pior analfabeto, meu prezado pedagogo, é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio, depende das decisões políticas. O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito, dizendo que odeia a política. Não sabe o imbecil que da sua ignorância política dá-se a prostituta, o menor abandonado e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, corrupto e lacaio das empresas nacionais e multinacionais. Precisamos agradecer a Bertolt Brecht por esse lembrete. Espero ter contribuído para o crescimento profissional de vocês. Cada um de nós temos uma concepção de educação. E é essa concepção que nos guia na nossa maneira de ensinar e formar sujeitos para serem marionetes do sistema político ou sujeitos que irão interrogá-lo e transformá-lo. Estamos encerrando a nossa primeira aula, propondo a seguinte atividade prática. Veja o slide. Reúnam em grupos de 5 elementos e com o suporte dos serviços de tutoria, discutam e levantem questionamentos sobre qual a importância da antropologia para a educação. Faço sugerir apontamentos para essa discussão, dizendo que a antropologia é importante para que o professor entenda melhor o homem em sociedade e principalmente despertar no educador o interesse pela diversidade dos modos de viver dos seres humanos, através do conhecimento das diversas culturas humanas, tanto no passado como no presente. Em todo o processo educativo encontra-se um modelo de ser humano, de comportamento, de sociedade. Educar é humanizar, contribuir com a pessoa para que ela reconheça seus próprios limites e possibilidades. A antropologia da educação buscará, na reflexão filosófica, um direcionamento ético para a ação pedagógica e, nas ciências, um auxílio para compreender melhor o ser humano como ser biológico e social. Na espécie humana, a educação não continua apenas o trabalho da vida. Veremos ainda que ela se instala dentro de um domínio propriamente humano, de trocas de símbolos, de interações, de padrão de cultura e relações de poder. A educação do homem, conforme a visão antropológica, existe por toda parte e muito mais do que a escola. É o resultado de todo o meio sociocultural sobre os seus participantes. A antropologia irá ajudar a escola e os professores a definirem melhor que tipo de homem se quer formar, para que tipo de sociedade e, principalmente, delinear a missão educativa, ou seja, promover uma educação para a inclusão e cidadania, ou manter os laços opressivos impostos pelo poder do Estado. Grande abraço, até a próxima, se Deus quiser.